chegando, só se colocar visualizando. Fica aí pra mim que eu tô enxergando muito pouco aqui. Vamos ver se agora melhora, pessoal. Oi, Luana, sumida. Como que tá a imagem para vocês agora, pessoal? E o som? Tá limpa, cá? Joia. Que bom. Melhorou. Melhorou, né, Elis? O pessoal diz que tá Tá bacana. gravando a voz de É, novo. você também tá limpinho agora pra mim. Tá certinha a imagem. Eu medi a internet aqui, tá chegando bastante. Aqui também tá. Que Eu acho que deve estranho, ser é o internet congestionamento. mesmo. Sim. Bom, eu já acho que eu O já vou Fabiano falou que iniciando, tá vou te bem apresentar. melhor. Oi, Isso. Eu vou Fabiano. iniciar, vou te apresentar e aí você já começa para nós não perdermos o precioso tempo, tá Tá bom? bom. Então, boa noite, pessoal. Muito bem-vindos. Nós sabemos da imensa importância da psicomotricidade, principalmente na área escolar, na educação. E por isso, hoje nós temos o prazer de receber a professora Elisângela Guzzi, Elis, para os íntimos, para escutarmos ela falar um pouquinho sobre a psicomotricidade relacional. Então, hoje via Instagram, mas em 2019, né, Elis, você esteve aqui na escola, fez um trabalho com os pais, com os professores, foi muito bom, muito gratificante, e estamos. Então, a professora Elisa é pedagoga, psicopedagoga, psicomotricista relacional, mestre em educação e a idealizadora do Instituto Ciel, em Curitiba. Então, seja bem-vinda, o canal é seu, fique à vontade. E eu vou te dando um toque a respeito do tempo, tá bom? Tá bom. Muito obrigada, Fábio. Uma delícia, muito bom e até aqui conhecer a sua escola, sua essa família que você é abençoada, muito bem recebida, muito bem agraciada aí. Foram momentos muito, muito bons mesmo. E para fazer e falar o que eu amo, né? Que é a psicomotricidade relacional, com todas as suas características, né? E aí mostra justamente todo o teu investimento, né? Não é só ter uma atividade na escola que traz benefício para os seus alunos, mas é também um investimento em levar as informações para os pais, e fazer o trabalho com os professores, né, que compõem tudo isso. Então, não é só o trabalho com as crianças, mas com toda a comunidade que cerca, né, que interessa, que são as famílias e são também os professores, né? Bom, a psicomotricidade relacional, né, é uma vertente dentre todas tantas que existem dentro da psicomotricidade, né? O trabalho na escola é um trabalho muito importante, é um trabalho muito necessário, né? Desde os pequenininhos até os maiorzinhos, né? Se faz um trabalho onde você encontra aí aspectos do desenvolvimento tanto motor
quanto psicoafetivo, um trabalho social, né, de relação, né? Então, ele é Sim. fundamental. Então, se falasse assim, bom, o que que é a psicomotricidade relacional para quem não sabe, né? Então, é uma prática onde se trabalha por via do brincar espontâneo, o jogo simbólico, né, as possibilidades de relação que a criança, o indivíduo vai estabelecer com o outro, com o objeto, com ela mesma, né, com o adulto que conduz, né, um adulto que é formado, que é especialista nessa área e que pode ampliar, né, o seu olhar, decodificar aquilo que a criança está trazendo e aí então poder fazer as intervenções. E essas intervenções elas vêm por meio do brincar. O campo da psicomotricidade relacional ele pode estar na escola, na clínica, né, dependendo aonde se deseja. No caso da escola, que é nosso objetivo hoje, né, é um trabalho que ele utiliza-se, né, muito do corpo e da relação da criança com o desejo do aprender, né, o desejo de existir, o desejo de estar naquela relação. Então, quando a gente tem, né, um trabalho da psicomotricidade relacional dentro da escola, a gente oferece um campo vasto e amplificado para o desenvolvimento da criança. Então, a gente tem aí possibilidades de ajudá-la a se desenvolver, não só nas suas questões motoras, né, nas suas questões de relação, mas também. Oi, custódio. Ele entrou. Mas também nas suas características de relação, né? Então, assim, quando a gente tem essa escola, né, que tem semanalmente esta prática, então a gente possibilita que a criança com uma relação com os seus desejos, uma relação com o seu querer dizer algo, né? Ela tem esse espaço para expressão, para falar, né? E aí ajuda muito em todos esses aspectos. Então, é o desenvolvimento da criança, o que a gente quer, principalmente da criança de educação infantil, é esse sentir dela, né? Esse entender dela sobre ela mesma, sobre essa construção de personalidade, sobre essa construção quanto sujeito, quanto pessoa que existe, relação. E na escola, né, tem as características da clínica, mas na escola, ter um espaço que permita ela existir é fundamental, né? Então, quando a gente coloca assim, bom, eu misturo um pouco, eu vou falando o que é a prática e a importância na escola, porque não À vontade. é isso, a escola, ela poder viver tudo isso. Então, a partir do momento que a criança entra, e aí essa prática, ela tem uma rotina, né? As crianças chegam, tiram os seus sapatinhos, deixam lá, tem um espaço. Eu lembro bem do espaço para deixar os sapatinhos na Beabá, né? Tinha um lugar à esquerda, Isso. ali colocavam os sapatinhos, depois iam para uma roda, né? Sentavam lá no tapete, iam conversar, falar, e vejam, é um espaço onde a criança expressa, às vezes durante a aula, o professor não consegue o tempo de ouvir todos. No momento da prática, não, a criança senta, ela pode falar, ela vai expressar, às vezes ela vai contar porque meu avô, enfim, foi num lugar e, né, ela ficou com aquilo, marcou. Mas é o momento que ela contou aquilo. Para ela é muito importante. Então, ouvir a criança nesse momento, nesse espaço, vai deixando com que ela se sinta integrada ali, né? E aí ela conta, ela fala sobre as suas, né, as suas demandas, o que ela quer, enfim, cada um vai falar um pouquinho, e aí inicia-se o brincar,
né? Então, o que a gente acredita é que a criança, na sua espontaneidade, ela traz todos os seus recursos, né? Os seus recursos internos, né? Suas necessidades. E a partir daí, ela vai trazendo pelo brincar, né? Então, ela entra em contato com o outro, ela cria situações, né? E esse é o grande momento, porque na hora que ela está brincando e de forma espontânea, que é muito diferente daquilo que se tem na sala de aula. Então, na sala de Sim. aula, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, agora atividade tal, agora vamos lá, vamos buscar, vamos montar o projeto, e está muito envolvido com aquela necessidade de se cumprir, né? Mesmo que eu sei que a tua proposta é diferente aí na tua escola, né? Não é aquela coisa quadradinha, mas de certa forma está sempre naquela situação de todos ali, né? Vamos construir então determinada coisa, enfim. Ali naquele momento da prática é diferente, porque aí cada criança, de forma individual, também vai buscar a sua construção. De forma individual, mas não sozinha, no coletivo, porque todos vão brincar juntos, né? Então, talvez um esteja lá fazendo uma roupa, um vestido, se organizando, o outro está lá buscando uma bola para, né, jogar, enfim. Cada criança, dentro do seu momento e do seu desejo, vai buscar o seu brincar. E aí, esse é um campo fantástico, porque é no momento que o adulto também está buscando, né, e percebendo aquilo tudo que as crianças estão trazendo. E aí, nesse momento, então, se investe no brincar da criança. É o contrário, não é a criança que tem que fazer aquilo que o adulto quer, né? Mas é aquele adulto que vai investir na relação e naquilo que a criança está trazendo. Então, a partir desse momento, a criança vai sentir-se olhada, né? Sentir-se validada, dependendo de como o que ela está trazendo, e aí ela começa a contar de si, né? É uma fala pelo brincar. Então, alguma criança, vai ter conflito? Vai ter conflito, mas na nossa vida não tem conflito? Tem conflito. E como que vai acontecer isso? Bom, vamos entender o que cada lado, o que cada situação está nos dizendo, né? Sim. E uma coisa assim muito bacana e muito importante que as crianças trazem, né? Às vezes, porque eu quero, ele pegou o meu, e aí, mas então como que a gente vai resolver isso? Né? Então, nunca é resolvido pela criança, mas sim ajudado com que a criança ela traga aquilo, né? Ela mostre aquilo, como vamos resolver isso? Como que a gente vai organizar isso? Né? E é nesse momento que há as intervenções com o adulto. Né? Há também situações que a criança, de repente, você é a bruxa, né? Ou você é a minha mãe, né? Ou eu sou sua mãe. E aí o adulto ele também vai entrando nesse brincar e vai ocupando um lugar simbólico dentro daquele momento. Então, o momento, digamos assim, de muitas flores, de muitas e pedras também, porque isso é importante. Não se nega, não se tira aquilo que a criança tem de vida, de pulsão. Vai ter aquele que é mais agitado, vai ter aquele que é mais né, mais tímido, vai ter aquele que quer ser reconhecido, e todos vão achando um espaço a partir dessa decodificação do adulto. Então, é muito importante que esse adulto ele seja um profissional preparado para isso, né? Um profissional que fez uma formação, que né, se atualiza com relação a essa leitura, esse olhar, né? Que consiga, então, entender aquilo que a criança está trazendo
e faça as intervenções, para que cada um acolha em seu ser, em seu sujeito, onde ocorra essa formação do sujeito, desse indivíduo, né, por via, por possibilidades que são criadas ali dentro da prática. E esse universo simbólico, ele é muito legal, tem essa dinâmica, né, do trazer, às vezes é um esconder mesmo, né, e dentro da escola isso é muito bacana, porque a criança, ela amplia laços, ela fortalece laços ali dentro, que muitas vezes, eu já tive casos, né, que a gente tem também atendimento clínico, né, lá no Instituto, e a gente tem também em escolas, né, na terceirização. Sim. É muito interessante, porque às vezes tem casos que a criança ela não está se adaptando na escola, ela não quer ir para a escola, mas aí encaminha para a psicomotricidade, né? E aí vai lá e a criança começa a se encontrar, e aí muda totalmente, totalmente, porque aquilo que ela via como, nossa, muito grande, isso é gigante para mim, eu não dou conta disso, né? Ela começa a encontrar o seu lugar, porque ali é um espaço de escuta, ali é um espaço de acolhimento, né? Ali é um momento de entender aquilo que a criança está trazendo, né? Por via desse brincar, e isso fortalece ela. Então, às vezes, dentro de sala, para ela não está fácil, porque cada indivíduo vê de um jeito, né? Às vezes a criança, ela é muito ativa, ela é muito tímida, enfim, somos seres humanos diferentes, né? E cada um tem suas demandas. E aí o que que acontece? Né? Quando ela se depara com um espaço onde ela é acolhida, onde ela é escutada da forma como ela é, né? E ajudada a encontrar possibilidades de se organizar, né? Para poder existir mesmo, de fato, dentro do espaço escolar, isso fortalece ela de forma que ela encontra, então, novas possibilidades. Eu digo novas coragens, muitas vezes, né? Às vezes a gente recebe criança que, puxa, ela não fala em sala, né? E depois começa aí a participar dos grupos de psicomotricidade. Nossa, o que que aconteceu? O que que você fez aí que, de repente, essa criança começou a falar, a querer fazer as atividades, né? E encontra realmente com o prazer. Então é um brincar espontâneo, um brincar que fala de si, né? Um brincar que aceita a fala dela e acolhe isso e ajuda ela a se organizar. Né? Uhum. Depois tem um tempo de relaxar, eu tenho usado, sabe, Fábio, uma coisa assim que a gente tem usado muito aqui nos nossos atendimentos, tanto na clínica quanto também no espaço escolar. Quer dizer, agora não tem usado o espaço escolar, porque né, tá todo Sim. mundo parado. Mas é interessante assim que quando, né, no tempo que a gente ia para a escola, mas muito a gente tem usado, na clínica continua, né? Mas os óleos essenciais como uma Ó, forma de entrada dentro das práticas de psicomotricidade. Então, é muito interessante, porque elas sabem. Então, chega na hora do relaxamento, ai, Tilis, passa um olhinho, né? Você tem aquele cheirinho, eles falam, né? Porque às vezes eu uso um lavanda, um olhinho de lavanda. E a criança, então, ela encontra no relaxamento o momento dela descansar, o momento de ser acolhida. Então, vem para o colo, vem deitar, vem para o espacinho. E é interessante que a prática da psicomotricidade relacional, ela nos oportuniza de poder entender o que a criança quer também nesse momento, porque é acolhida, é um momento que a gente acolhe, a gente senta também, a gente né, se entrega para aquela relação de afetividade, né, se envolve com ela, né?
E aí vem essa questão aí dos olhinhos, do cheirinho de lavanda, né? Tem também o vetiver que a gente usa. É um momento de descansar. E aí, Uhum. depois disso, a gente vem trazendo, né, para organizar a sala, depois traz para a roda novamente, onde eles também vão poder falar ou poder expressar, né, no desenho, na escrita, tudo aquilo que vivenciaram. Então, é Uhum. tão grande o trabalho da psicomotricidade na Sim, escola, faz uma diferença e é muito bacana, porque é um apoio também para os professores. Muitas muito vezes, grande. então por isso a importância, né, como você trabalha aí na Beabá, no sentido de que não se preocupa só em ter essa prática com os alunos, as crianças, mas também de fazer o trabalho com os professores, porque o professor também precisa ser entendido, né? E Com precisa também certeza. entender sobre as suas não é uma terapia, não é uma prática que tem o objetivo de terapia, mas ele precisa também participar disso, para ele entender o que a criança está vivenciando durante a semana, né? No encontro Uhum. semanal com o psicomotricista. Então, até tem um livro Sim, meu que fala sobre essa formação pessoal e profissional do professor, tão fundamental e tão importante, né, esse espaço. Então, a escola oferecer a prática já é uma grande oportunidade mesmo de desenvolvimento e crescimento, né? Eu digo qual o que nome é do seu livro, Elis? O nome do seu é, livro para a gente colocar no chat? tá, eu vou pedir para o Rafa, ele vai colocar o nome inteiro aí, que Tá. formação pessoal e profissional do professor à luz da psicomotricidade relacional, nome longo. É que aí a gente coloca também o estudo da complexidade, né, no estudo da formação de docentes, né, eu tenho uma pesquisa, a minha pesquisa de mestrado foi em cima da formação de professores do ensino superior, né? Mas eu tenho um Sim, trabalho já de muitos anos com professores de todas as idades, né? De educação segmentos, infantil sim, até o ensino médio, enfim. sim. Então, Quando você falou, né, de despertar o desejo da criança, né? Eu até anotei aqui. O desejo da criança passa pelo desejo do professor, né? Passa pela maneira como ele lida com o conhecimento, né? Então, isso mostra a grande importância de trabalhar com a escuta, né, e com a psicomotricidade com os professores, não é? Porque quem vai estar lá na sala de aula com a criança é ele, né? Senão ele vai olhar, somente vai ser aquele professor que olha e vê a criançada entrar feliz da vida, correndo, pulando, não suando, fica e morrendo de pensar, é susto. por isso que vocês gostam daquela sala, né? Mas tá para muito além disso, né? Muito além. Às vezes a gente escuta assim, nossa, claro que gosta, né? Vai lá só para brincar, vão lá É só muito porque mais que então, brincar. é muito mais. É um brincar muito aprofundado, justamente por conta dessa decodificação que o psicomotricista vai fazer, né? E vai compreender qual é a demanda da criança. Porque às vezes a Uhum. criança ela traz uma demanda de agressividade e não é isso que não é a violência que ela está querendo mostrar, né? Sim. Eu quero Uhum. existir, eu existo, a agressividade faz parte, mas ela está canalizada de forma diferente, né? Então, Uhum. quando vincula esse olhar do psicomotricista, entendendo essa criança da forma como ela é, né? E o professor podendo validar e consolidar esse fazer, esse existir dela, então se desperta outras habilidades, né? Eu gosto de dizer assim, amplia o desenvolvimento das habilidades da criança, porque entra Sim. nas questões corporais,
desse corpo que faz sentido, nós partimos do motor, né? Em todo o nosso desenvolvimento anterior, lá desde bebê, dos reflexos, vai passando, né? Vai se desenvolvendo em sua motricidade, já na relação, vai ampliando a relação, e isso vai fazendo sentido para esse indivíduo, e as coisas vão se desenvolvendo. Então, é uma formação quanto o sujeito, e daí não é só o motor, né? É esse sujeito. Não é e só o esse corpo. sujeito, ele não está sozinho, ele precisa de uma construção social, né? Então, ele passa desse motor, desse corpo, começa a existir porque começa a relação com o outro, né? E depois nessa relação social, nessa relação com o outro. E uma criança que está na fase, até eu vi que acho que o Fabiano colocou ali as mordidas da educação infantil, né? A criança que fica. E é isso, porque ela vai passar por momentos que ela vai ter dificuldades, né? Porque ela quer se expressar, dificuldades para nós, né? Porque ela não, ela tá tentando existir. E aí elas, como lidar com isso? Vai todo mundo ficar, não pode, não faça, né? E a criança vai vivendo tudo isso e vai tentando, ela vai captando, né? Como eu sempre digo, e lembro que disse aí para os pais, a criança é como se tivesse umas 100 mil antenas parabólicas na cabeça, captando tudo. Nós que temos uma capenga meio enferrujada caindo, e às vezes não percebemos as coisas, né? Mas a criança, ela vai captando. Então, como a gente pode ajudar ela nesse processo que é de formação dela, né? E é de contato social, né? Então, nesse momento que ela está numa prática, o que vai acontecer? Ela vai aprendendo a lidar melhor com essas relações, né? Ela vai se encontrando. Sim. A Tati perguntou se seria importante os pais fazerem psicomotricidade relacional. Para mim, eu acho que o mundo inteiro deveria fazer psicomotricidade relacional. Todo mundo, com certeza. Bom, aí a gente tem assim, no espaço escolar, eu sei que você promove, você ancora tem todo esse olhar, sabe? Mas é fundamental. Por exemplo, num trabalho clínico, é fundamental trabalhar os pais. Não tenho como trabalhar só a criança e não desenvolver um trabalho em paralelo com os pais, né? A gente tem, assim, trabalhos que a gente faz só com os pais, faz os pais e as crianças, é fantástico, né? No caso clínico, isso é muito mais intenso. No caso escolar, quando a gente possibilita na escola um momento de entrada desses pais, modifica muito esse olhar para o brincar. Eu já tive casos em escola que uma mãe falou assim: Elis, eu não acredito. A gente gasta muito dinheiro com muitos brinquedos e parece que aqui um pedaço de pano fez a minha filha mais feliz do mundo. Ela falava assim, Elis, eu tô assim, olha, eu mudei meu pensamento a partir de hoje aqui, né? Então, isso é uma coisa que, por que acontece dessa forma? Porque às vezes a gente dá tanto valor para o ter, né? É tanto ter, tenho, ter. E o que é a relação? A relação é o ser, né? Nós precisamos viver esse ser, viver esta criança, o que ela quer, o que eu posso dar para ela, mas que momento eu posso escutá-la também. Porque às vezes, né? Eu não tive tempo, eu trabalhei o dia inteiro e eu preciso comprar, eu preciso fazer, e às vezes não paro para a criança para ver o que ela quer, o que ela está precisando, o que ela quer me dizer. Às vezes ela quer o cheiro, às vezes ela quer um
construir uma barraca, isso não custa nada, Uhum. tem lençol em casa, faz o sofá, né? Então, assim, os pais, quando podem participar, né, de uma vivência com os seus filhos, claro que no ambiente escolar, o objetivo são as crianças, né? Sim. Alguns momentos durante o ano, promover um momento com a família, eu acho que entra muito nesse momento da família dentro da escola, né? É fantástico. Quando se pode permitir esse vivenciar, é fantástico mesmo, né? Mas há todo também uma estrutura que tem que se organizar e tudo mais. Mas no ambiente clínico não tem como fugir. Sim. É Tem que importante, existir. eu acho assim, é importante a gente ressaltar que uma vivência com adultos precisa de um formador, né? Sim, Então, precisa desse psicomotricista sim, que porque o tem psicomotor. que tem essa formação, que possa Isso, atender, né, essas demandas que vão surgir dos adultos, porque sim, é diferente o espaço escolar, onde num dia sim. de homenagem os pais entram e vão Uhum, experimentar um pouquinho, né? Agora, uma construção, veja, que o André Lapierre, que foi o criador da prática da psicomotricidade relacional, ele tem num livro chamado Adulto Diante da Criança as fases e etapas das progressões, né? Que ocorrem dentro do brincar. Então, são as progressões que a criança vai desenvolvendo ao longo do processo em que ela trabalha, né, a prática na escola, na clínica, enfim. Essa evolução dela, essa superação de fases, ela se dá no contínuo. Então, a primeira fase começa lá na inibição, depois vai para a agressividade, depois vai para a domesticação. Então, ela vai passando por essas fases e vai construindo. Um uhum, caso pontual, né? De repente, o pai entra lá na sessão e tudo mais, e participa, né? Mesmo tendo esse profissional que seja preparado para isso e tudo mais, ele não vai estar participando de todo esse progresso, todo esse tempo, né? Então ele vai, por isso que eu digo, ele vai experimentar um pouquinho, vai conhecer, vai brincar, vai sentir, vai aproveitar daquele momento, mas há uma construção, o trabalho é sim. para as crianças, né? E Uhum, todo esse desenvolvimento. Mas eu tenho certeza que em casa ele sente a diferença. sim, Sente esse. Às sim. vezes a criança ela precisa um pouco mais. Claro que na escola a gente trabalha nesse limiar preventivo, né? Desenvolve muito, muito mesmo da criança, mas a gente está sempre na prevenção. Há casos de crianças que precisam sim ser encaminhadas daí para um espaço clínico, para um momento Uhum, em que se dedique mais a entender essa família, essa sistêmica da família, né? Como que ocorre, como ela pode ser ajudada, né? Enfim, por isso que eu digo que a prática ou o espaço de escuta do outro, todos deveriam experimentar, porque isso faz parte da vida, da forma como a gente vai buscar, puxa, eu quero fazer um exame, ver se está tudo bem, né? Vou tomar um remédio, sei lá. Eu preciso também cuidar desse lado emocional. Ele é tão sim, importante, porque aí chega lá uma idade mais avançada, começa os isque, e você vai investigar o fundo lá, tá lá na emoção, um nó não resolvido, algum probleminha que foi deixando, o estômago começa, né? Então, precisa sim cuidar das emoções, assim como se cuida do corpo físico. A psicomotricidade ela entende isso. A psicomotricidade ela entende que é, é tudo junto. É um corpo, é uma emoção, é um existir, é um relacionar-se, né? Ele tá em tudo. É esse sujeito com ele mesmo, na relação com o outro, com os outros, com o espaço, com o tempo. A psicomotricidade é isso, e ela vai sim. proporcionando essa vivência, né, de todas essas oportunidades do indivíduo, que é É maravilhoso, né? maravilhoso. A Grazi colocou agorinha mesmo.
que os professores, depois que eles conhecem, né, e experimentam, eles dão a devolutiva, né, do quanto isso é bom, né, que é perceptível a melhora nas crianças. Aí eu até me lembrei aqui, a tia Claudiane, que está aí assistindo, ela pedia para o Luciano fazer sempre no início da aula, porque as crianças vinham revigoradas, né? A aula fluía muito melhor depois da sessão da psicomotricidade. Que é isso, né? Esse espaço que é para eles, né? Porque mesmo a gente trabalhando, né, de uma maneira diferente aqui na escola, as professoras trabalham com essa questão da a questão do conteúdo programático, os horários, a rotina, né? Tem tudo isso, e por isso é escola, não é? Mas esse espaço reservado para elas faz toda a diferença. Faz. Se é um bom psicomotricista, as crianças vão sair prontas para. O que acontece é quando o psicomotricista não consegue fazer esse fechamento e as crianças Isso. não fecham, né? E aí Uhum. eles vão sair um pouco mais agitadas mesmo, mas, né? Mas se eu conheço o trabalho do Luciano, fantástico, o teu do Luciano são fantásticos, e com certeza vai ter essa resposta disso mesmo. Os professores, eles veem a criança produzindo muito mais. Crianças ativas, que querem saber, que querem fazer, que amam ou aprender. E é isso que a gente quer, crianças que amem, que queiram aprender, que sintam prazer. A Grazi faz um trabalho muito lindo aqui numa escola aqui em Curitiba. E assim, ela começou, né, com algumas turminhas, de repente todo mundo quer ela, justamente por isso. Porque faz um bom trabalho, né? Tem todo um cuidado, e aí o resultado está aí, não tem como. A psicomotricidade relacional dentro da escola, é, como algumas escolas têm na grade curricular, outras oferecem de outra forma, no contraturno e tudo mais, deveria ser em todas as escolas, né? Tem que Sim, ter, porque a sim, gente sabe que o que ela promove para esses sujeitos que participam é algo justamente do crescimento mesmo, da sua dimensão quanto pessoas, né? Então, entra numa prevenção de conflitos emocionais e relacionais, entra numa prevenção também de alguma dificuldade que esteja, né, tendo numa relação, outra na escola, e entra também na constituição, né, do sujeito mesmo, do seu desenvolvimento, está em processo, principalmente os pequenininhos que estão construindo sua personalidade, que estão experimentando das coisas, né? É um super, não é, às vezes eu falo, é um cano de escape, porque ali se deixa, né? Ali se liberta, se fala da forma como ele é, como ele existe, como ele quer, e isso é fundamental. Então, é um momento muito especial mesmo para a escola ter, né, e para as crianças ter esse espaço, e quando os professores participam e entendem o trabalho, é fantástico. Eu dou aula em alguns cursos de pós-graduação, né? sim. E eu percebo assim que às vezes as pessoas, nossa, mas não conheço isso, né? Não entendo, né? E aí quando você começa a explicar, aí eles concordam comigo que todo mundo tem que ter mesmo. Na graduação, hoje eu já não dou mais aula na graduação, dá muito trabalho toda semana. Não estou mais distante, agora só na pós. Mas, assim, muitos anos na psicologia, na pedagogia, em outros cursos também, como é importante quando eles
compreendem isso, né? Esse outro lado do ser. Isso, o profissional que vai trabalhar com a criança, né, com o indivíduo, porque eu não acho só na escola, mas em qualquer lugar que você trabalha com uma outra pessoa, com outro sujeito, se você entende essa dimensão do ser, você consegue se conectar com o outro, você consegue ter um espaço com o outro e também dar um espaço teu com o outro. E aí as coisas se constroem, porque não é nada fácil. Não é Não. fácil a vida, né? A Hum, agitação do dia a dia com os pais, com o trabalho, com a economia, com a política, né? Agora a gente está passando por um momento tão difícil, né? De sim, pandemia, quer dizer, a gente quantas coisas, mas quando a gente se entrega para essa relação do ser, né? A gente começa a olhar, encontrar as coisas boas nas pequenas coisas, né? Então enfim, uma construção ela se faz a partir da aceitação do contato da relação de pequenas coisas, né? Não tenho como fazer faltando algo. Eu sempre preciso de uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Então não tem, porque uma criança quer uma coisa, outra quer outra. Que bom que eles querem assim, né? E isso fortalece, isso eles constroem, porque eles percebem que o outro é diferente dela, mas que eles podem apoiar de uma forma, que eles podem doar um pouquinho deles e também ter um pouco do outro, né? Então é uma construção. E essa construção ela precisa ter espaço para acontecer dentro da escola. Isso não sim. tem como não ser, né? Não Né? existir. Uhum. Eu pensei aqui nas crianças que às vezes apresentam dificuldades, né? O quanto esse lugar é especial para essas crianças. Porque na Uhum. sala de aula ele acaba aqui o tempo todo se comparando com os colegas, né? Percebe a sua dificuldade e às vezes isso o atrapalha, não é? Porque ele fica ali numa situação de eu preciso fazer, eu quero conseguir, mas não consigo. E esse espaço esse setting da psicomotricidade vai proporcionar esse aqui todo mundo é igual, não é? São todos iguais e além disso, as potencialidades dele vão ser vistas, reconhecidas, não é? E é onde ele passa, desperta esse desejo, essa vontade, ele se sente capaz, competente e passa a confiar em si também na sala de aula. Eu vou dizer uma coisa que eu acredito. É o espaço mais inclusivo que possa Sim, existir. sim, O momento da prática, do, né, todo esse momento que envolve uma sessão de psicomotricidade é o momento mais inclusivo, porque você não está, é diferente. Por exemplo, lá na aula de educação física, né? Porque às vezes tem muita gente que faz educação física e tem lá uma aula, acha legal, não, eu sei aplicar isso, eu vou lá fazer. Não é isso, né? Mas, enfim, na educação física, vamos lá, vai ter um jogo. Mas eu não consigo. Mas agora é uma atividade. Mas eu não alcanço. Eu sou baixinha. Eu sou. Na prática, no momento da psicomotricidade, né, de uma sessão, tudo isso some. Porque eu não tenho que fazer aquilo. Eu vou fazer, eu tenho regras, né? Eu não vou me machucar, não posso machucar o corpo do outro, eu tenho, enfim, eu vou cuidar com espaços, objetos, mas eu tenho uma rotina, nós vamos sentar, nós vamos brincar, nós temos tempo para cada coisa, mas eu vou ser eu vou brincar do que eu quero e eu vou trazer isso para a relação, né? De uma relação que eu vou entendendo ao longo das práticas que eu tenho o meu espaço, que eu posso ter um pouco do outro, que eu posso mostrar o meu desejo, que às vezes eu tenho que me frustrar mesmo, porque eu vou ter que sim, aprender a lidar com necessário. o outro, né? Uhum. Então, tudo isso vai se construindo ali. Então, para mim, é o momento mais inclusivo possível
que você possa ter dentro de uma escola a prática da psicomotricidade relacional. Então, eu promovo esse espaço é de um amor e tanto, porque, e é incrível, né? Porque a gente vivencia isso com eles, com as crianças, com os professores, e não tem como. Acho que isso, como eu falo, vai no sangue, vai acontecendo, né? E aí, isso tudo promove esse olhar do ser, né? Que a gente acabou de Uhum. falar. Então, esse ser, eu posso isso eu não posso. Eu me permito a isso eu não me permito. E a criança vai reconhecendo sobre isso, né? Ela vai Uhum. reconhecendo que, pô, eu não posso isso, mas eu posso aquilo. Eu não sou boa nisso, mas sou boa naquilo. Ah, eu criei isso. Ah, porque ela vai sendo validada por aquilo que ela tem de positivo, ela vai sendo reconhecida, né? Há momentos de limite, há momentos de limite, há momentos de frustração, porque é vida, né? Mas de uma forma sem deixá-la constrangida, que ela entenda aquilo de uma forma prazerosa, de uma forma envolvida, né? Então é um jogo de construção mesmo, né? Falar de psicomotricidade é falar de uma construção, de uma escolha do ser, daquilo que é possível para o ser. Então, é muito inclusivo. Então, a criança que tem dificuldade na sala de aula vai chegar lá, ela é igual a todo mundo. Não tem essa. A criança que não anda, ela vai rastejar, mas os outros também estão no chão e está todo mundo do mesmo jeito. Né? A Sim. criança que não. Eu tenho uma fala, eu tenho tive um aluno chamado Lucas, um amor, ele foi meu aluno na pedagogia. Eu tive muitos alunos cegos, deficientes visuais, né, na graduação. E este aluno me chamou muita atenção, porque ele falou, prof, ele, quando a primeira sessão de psicomotricidade que eu fiz com a turma dele, a gente sentou, né, em cima do paraquedas, e ele passando a mão pro que cor que é aqui? Porque ele perdeu a visão dele com 7, 8 anos e ele já conhecia tudo, as cores, enfim. E aí ele passava a mão pro que cor é aqui? Porque me falaram que é colorido, que é bonito, que cor é aqui? Ele passando a mão. No final, eu tenho isso escrito, registrado numa autoanálise. Ele falou, prof, olha, eu vou dizer, essa é uma atividade que cego enxerga. Eu Ai, que fiquei lindo, assim, eu não esperava dele isso, que e lindo. é muito lindo. Então, assim, a Sim. gente entende que ali é um momento que todas aquelas dificuldades, aquelas angústias, aqueles medos, né, aquela relação, aquele emocional machucado, né, situações que sejam difíceis para aquele indivíduo, ele traz ali naquele espaço, ele se vê como outro, né? Ele aos poucos ele vai se limpando de tudo isso. Então é fortalecedor, veja, você ter isso dentro de uma escola, né? Poder promover isso para aquelas crianças, aqueles jovens, né? Que chegam cheio de dúvidas, cheio de dificuldades, porque superar as etapas é doído, é difícil. Veja, a gente quando, né, quer passar por uma prova, por alguma coisa tão, ai, eu tenho que estudar, isso é difícil, eu não sei, eu fico nervoso, né? Então, e chega ali naquele momento, é um momento que semanalmente ele vai encontrar com o grupo de uma forma diferente. Então, isso é, o indivíduo vai absorvendo, vai somando a ele, vai preenchendo e ficando de uma forma tão bacana, forte, né, presente nele, e vai superando sim, vai melhorando em todos os aspectos aí. Por isso eu acho que é muito inclusiva, né? Sim. Essa encontra esse espaço e aí a partir daí ele consegue dar esse passo adiante, né? Consegue acreditar mais em si, ter mais segurança, né?
E isso tudo a gente vai vendo na sala de aula. Isso Sim. é Proporciona um laço mesmo com o social, não é? isso. Isso Exatamente. mesmo. Ela vai deixando com que aquele espaço não seja um espaço de aprendizagem diferente, né? Onde ele Uhum. encontra um apoio. Então, a significação sobre a aprendizagem que a criança faz e ela constrói nesse momento é muito grande, né? Porque ela sabe que ela constrói ali, ela tem esse espaço e a relação dela com aprender é outro. Né? Às vezes você escuta assim, ah, eu gosto de ir para a escola só por causa dos meus amigos, né? Às vezes você escuta a criança, veja, sim, ela está no formar, ela está formando a personalidade, ela está formando o seu social e realmente o aprender ele vem depois. E a gente Sim, sabe que o aprender é um processo ligado ao prazer e desejo. Se a gente não deseja, a gente não aprende, né? Se sim, a gente não se sente bem com aquilo, se algo incomoda, a gente vai travando mesmo, né? Então, a criança, imagine, ela está despertando para isso. Então, ter uma oportunidade dela poder se conectar de uma forma diferente faz total diferença para a vida, porque isso é uma coisa que se constrói lá pequenininho e leva-se adiante, né? Não é uma coisa que agora ele gosta porque ele brinca, não, ele está construindo, né? Agora é a fase mais importante. Eu digo que até os 3 anos, pelo menos, é o precioso, é o diamante da vida de cada ser humano, né? Então é fundamental que se ocorra um bom trabalho, um cuidado nessa até pelo menos 3 anos. Claro que depois continua, mas principalmente nesse início aí, esse olhar, esse cuidado é muito fortalecedor de questões que vão vir lá para frente, né, Fábio? Você sabe uhum, disso. sim. A É isso mesmo. psicanálise diz muito. É. Se o pessoal quiser fazer perguntas, né, eu acho que pode estar enviando no chat, né? Nós temos ainda uns minutos. Se vocês quiserem, fique à Ah, vontade. pode colocar aí. Eu até coloquei aqui algumas, né? Eu acho que eu fui falando, é, e uma coisa assim que chama bastante atenção, porque a gente acaba recebendo muita criança com demandas, às vezes não nenhuma patologia, nada grave, né? Como também tem as crianças com suas diferenças, mas muitas vezes é só esse erro de interpretação, né? A criança ela não consegue achar seu lugar nesse meio da família, ou nesse meio das relações com os colegas, dependendo do espaço onde ela está, e aí ela conflitua, né? Eu recebo, às vezes, assim, situações que tá ali a resposta, né? Olha para a criança, entende ela, faz um trabalho de construção e logo ela está já entendendo como é esse mecanismo do social, né? Dessa relação. Então a gente não pode esquecer que a criança ela vem o corpo dela existindo, o corpo nessa relação e depois quanto sujeito e depois nesse universo social, ela precisa do outro para viver. Nós precisamos, nós vivemos, né, a partir desse outro também. Né? Veja como Uhum, agora, né? Eu acho que nesse momento de pandemia é bem oportuno isso, né? Quantos sim, conflitos estão aparecendo? A gente lá no Instituto recebe muitas, né, dessas situações, mas quantos conflitos estão acontecendo dentro das casas? sim. Porque as pessoas têm que viver, têm que Uhum, sobreviver, têm que se viver junto, né? E quantas uhum, famílias estão com essa dificuldade de viver juntos, né? sim, E outra sim, coisa, parece que agora as crianças estão apresentando mais isso, mais aquilo, mais aquele outro. Na verdade, estava lá já, mas não estavam percebendo. E agora estão percebendo. Né? Então, o quanto isso é importante, esse olhar para a criança.
né? Esse momento de ter, a escola oferece, ótimo, tem na escola, já está no preventivo, tudo bem. Se não tem, procura um espaço que tenha, leva a criança, porque é uma oportunidade única da construção dela, né, de vida, né, Uhum. uma construção de vida. Então, a partir do momento que ela tem essa oportunidade de falar sobre si, ela vai se estruturando, ela vai se organizando, aliado ao prazer, né? Que não é uma atividade cartesiana, pelo contrário, é uma atividade muito complexa, né? Que se Uhum. liga, que está tudo ligado, que está tudo uma coisa conectada com a outra, entendendo que ali existem mais pessoas, que ali cada um demanda de algo, que ali cada um tem sua necessidade, seu desejo, e que isso não dói, porque as pessoas não são iguais. A gente não pode querer que Nossa. o outro queira da forma como a gente quer. E a gente não Uhum. pode o, ver, né, com os nossos olhos e achar que o outro está vendo da mesma forma. Eu Não. até esses tempos aí soltei um vídeo de um texto que me veio na cabeça, eu escrevi, sobre o protagonista e o coadjuvante, né? O que somos na vida do outro? Nós somos coadjuvantes, nós não somos protagonistas. E nós, pais, também somos coadjuvantes. O protagonista é cada um com a sua vida. E o que, que nós fazemos? O que, que é do protagonista sem o coadjuvante? Nós precisamos estar ali para ajudar esse indivíduo a crescer, a se desenvolver, aquele aluno a se construir, a desejar, a levar isso adiante, né? Porque o professor, bolsa, né? Escutei aí quando começou o ensino remoto. Agora é só colocar o conteúdo. Não é só colocar, já está provado isso. Não é só colocar o conteúdo. Não tem como, né? O professor é aquele que vai mediar, que vai despertar o desejo, que vai cutucar a criança, o aluno, o seu aluno adulto, o seu aluno pequeno, a desejar aprender, a querer ir lá, saber mais, né? E aí o que, que acontece? Se nós achamos que somos protagonistas, nós vamos achar que ele só vai aprender se vai depender de mim. E não, eu preciso acreditar, né, que ele é o protagonista. Ele só vai aprender, vai depender dele. O que, que eu faço? Eu sou coadjuvante. Eu vou dar oportunidades, possibilidades para que ele se desenvolva. E isso se dá para todo mundo, seja pai, seja professores, seja Sim. qualquer pessoa, porque nós precisamos estar ali ajudando o outro. Puxa, eu dei tanto para o outro, esse outro que bom, então eu fiz a Não é minha para ir, parte. É para ele, né? Que bom, vai, é isso é para ir mesmo. porque se a gente acha que a gente é dono, poxa, eu fiz tanto por ele, agora ele nem me olha. Não... Aí eu estou querendo ser o protagonista da vida do outro, Sim, né? Não desejando que por ele. isso é diferente de reconhecer, puxa, eu tenho um carinho, porque, né? Isso é uma coisa. Agora, o que fica em mim, e aí vem a questão que eu falo sempre: o que é meu e o que é do outro? Sim. E aí é um Uhum. limite. E dentro da prática da psicomotricidade, e é um processo de formação, por isso que o psicomotricista, hoje tem um monte de curso aí, mas o que a gente tem de formação, tem que ter a parte da formação pessoal. Como que eu não vou ter a formação pessoal? Porque vai me ajudar a entender o que é a minha parte e o que é a parte do outro. Não tenho como misturar. Se eu, numa prática de psicomotricidade relacional com as minhas crianças, ou enfim, eu misturo o que é meu e o que é dele, eu não, e não sei separar isso, eu vou ter problemas, porque aí eu vou viver algo
do outro, vou entrar num conflito, que eu posso bater num conflito meu pessoal e eu não vou conseguir ajudar essa criança, esse indivíduo, a olhar adiante e a se desenvolver. Deixa ela vai entrar. Qual que é o nome do negócio lá? Instituto Ciel. Vai falando aí. Vamos despedir, né, gente? Vamos esperar a Elisa entrar aqui, porque acabou antes do tempo. Oiê! Oi, o próprio Instagram encerrou antes da hora, Elis. Eu falo muito, você não me avisou. Não, mas não tinha dado tempo ainda. Não sei Sério? por que fechou. Tava faltando 30 segundos. Quando eu ia te falar, ele fechou. Acontece. É, É que eu a voltei. gente se empolga, né? Empolga, De né? coisas que a gente gosta, né? Isso acontece mesmo. É verdade. Mas ai, Você que quer bom, que concluir? Fica à bom. vontade. Tá, Pode concluir tá. Eu vou seu concluir, então. pensamento. Não, mas é isso. Eu acho que a gente foi falando ao longo, né? Mas é muito importante esse lugar. Qual é o meu lugar? Qual é o lugar do outro? Né? Sim, Como que eu me coloco nessa relação? Isso serve para pais, isso serve para professores, né? Às vezes o conflito aí na relação familiar, na relação de trabalho, né? Então, quando a gente começa a encontrar o nosso lugar, a gente sim começa a entender muito mais tudo isso, tudo que é relação. E as sim, relações são muito boas, né? A gente não vive sem o outro. sim. E respeitar o lugar do outro, né? Isso Com mesmo, muito certeza. bom. Mas eu fico muito feliz pelo convite, né? Eu também. E quero te convidar também a sempre estar presente por aqui. A gente, né? Eu agora com a presidente do capítulo da região sul, a vice, a Josiane, também uma parceria com ela na formação do Água e Vida, né? Então a gente tem lá formando grupos de psicomotricistas. Então tem muita coisa acontecendo Que aí, legal, né? que legal. Que a gente está somando. Livros a caminho. Parar a gente Sim. não para, né? Ainda Não, bem. de jeito nenhum. Bom, Elis, muitíssimo obrigada. Que delícia de conversa. Muita saudade de você. Saudade Estamos também. A devendo uma gente se encontra, visita. a gente Estamos se devendo encontra. uma visita ao Ciel. Não deu É tempo. verdade. É verdade. Nós iremos, com certeza. Isso tudo vai passar e a gente vai poder estar junto de novo presencialmente. Muito Ai, que obrigada, de coração. Você sabe que eu te adoro. Nós te adoramos. O Santo está aqui do lado, passando manda aqui esse o beijo, recado. beijo para ele. Um beijo para você, um beijo para os seus pais, Pode queridos. deixar. Nós vamos postar a live no YouTube. Eu vou disponibilizar o endereço para todos. Muito obrigada, pessoal, todo mundo que está aí, que assistiu, que acompanhou. A Josiane esteve aí, Ai, muitos que pais da legal. escola, o pessoal da minha turma, lá, a turma 17. Que saudade, que delícia. Que legal, que saudade. Desculpa ter caído, não deu, não sei o que aconteceu. Não faz mal, aí é mais um pretexto para a gente continuar Para a falando. gente falar mais um pouco, não é? Isso é muito bom. Muito bom, Elis, muito obrigada. Um beijo enorme. Beijo no coração, querida. Tchau. Tchau, gente. Obrigada pela Tchau, tchau. participação. Um Beijo. abraço. Tchau. Abraço. Beijo grande. Obrigada.